Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o uso obrigatório de máscaras. Você sabe como utilizar corretamente a sua máscara? Sobre esse assunto eu converso hoje com o Dr. Flávio Alcântara, diretor do IACS. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Estamos numa sociedade de mascarados agora, doutor, é isso? Todo mundo de máscara? Essa é a ordem? Essa é a ordem. É importante o uso da máscara, realmente ela diminui aí o espalhamento da pandemia. Para a gente entender um pouquinho melhor, doutor, essa questão das máscaras, a gente tem vários tipos de máscaras. Muitas pessoas hoje utilizam as máscaras caseiras, as máscaras de pano, e existem alguns cuidados necessários em relação a isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os cuidados básicos com as máscaras. Por exemplo, como colocar, qual a forma correta de se colocar máscara? Bom, é importante a gente lembrar que a área externa da máscara é a área que entra em contato com outros indivíduos, né? Então, essa é a área supostamente infectada. Então, a gente tem sempre que evitar o contato com a mão nessa parte de fora da máscara. Tanto no colocar a máscara quanto no retirar ela. Então, acho que esse é o principal cuidado. E em algumas máscaras, a gente também tem que ter cuidado em relação ao tempo de uso da máscara, a durabilidade dela. Ou seja, essas máscaras de pano, por exemplo, quando as pessoas vão à rua, também é recomendável que se use por apenas 2 horas? Eu não tenho dado de literatura e científico para dizer por quanto tempo a máscara de pano deve ser usada. Eu não sei sequer se isso é sabido já, se tem algum experimento avaliando isso. Mas o que nós sabemos é que qualquer máscara é melhor do que nenhuma máscara. Então, a máscara de pano deve ser usada. E o que o bom senso dita é que se a máscara ficar úmida por contato aí com a saliva, né, com as secreções da boca, ela deve ser lavada, então, né, ou trocada por uma outra. Então, para a gente entender, essa higienização das máscaras, basta apenas lavar, joga numa máquina de lavar roupa, precisa lavar separadamente, qualquer tipo de sabão em pó? Existe alguma dica específica para a higienização das máscaras? Olha, então, a máscara de pano, né, que é essa que nós estamos falando, as outras máscaras, né, máscara cirúrgica e a N95, não devem ser lavadas, mas a máscara de pano ela pode ser lavada. E lembrar que esse vírus nosso aí, ele é um vírus que ele facilmente é destruído, né? Então, se você lavar, como lava suas roupas, né, com detergente ou água e sabão ou algum produto desse tipo aí, isso vai ser o suficiente para liquidar o vírus. Algumas máquinas de lavar também costumam ter temperatura, né? Você pode lavar com água quente. Na minha casa, por exemplo, roupa branca eu costumo lavar com água quente. Então, isso facilita aí também a destruição do vírus, porque o vírus ele facilmente morre com temperatura. E se você não quiser lavar com água quente, não tem problema. Lavar com sabão, com detergente, vai ser o suficiente. Necessário passar ferro, doutor, ou isso não é necessário, já o sabão em pó já resolve o problema? Não, não é necessário passar ferro, não. O sabão resolve. Agora, é importante a gente tocar nesse assunto, né, doutora? As máscaras hoje, elas são obrigatórias em toda a Baixada Santista, elas são extremamente necessárias, mas elas não são um fator impeditivo da pessoa pegar a doença, né? A máscara, o uso dela em escala populacional, o objetivo não é que a pessoa não pegue doença. O objetivo é outro. O objetivo é que aquela pessoa que já tem a doença e que não sabe, que é assintomática, faça com que essa pessoa não transmita a doença para um outro indivíduo. Então, a máscara, ela mais do que proteger você, ela protege o outro. Então, por isso que é importante que num ambiente onde tem várias pessoas, que todos usem as máscaras, porque nós não sabemos quem é o indivíduo infectado. Ele não está escrito na testa dele, ele pode não ter sintoma nenhum e está passando o vírus. Então, essa pessoa que está infectada, se ela usa a máscara,
ela diminui a infectividade dela. Então, você não está usando a máscara para você, você está usando para o outro. É um ato de amor mais do que um ato de proteção. Proteger o outro, na verdade, né? Sim. Agora, doutor, o senhor mencionou 3 tipos de máscaras, né? As máscaras caseiras, as máscaras de pano, a gente tem mais 2 tipos de máscara. Desses 3 tipos, qual é a máscara mais eficiente, mais eficaz? Bom, então, além da máscara de pano, que é caseira, nós temos a máscara cirúrgica. As máscaras cirúrgicas, elas são feitas de um tecido descartável, que é o TNT, e ele protege aí para a passagem de 95%, pelo menos, das partículas virais ou bacterianas. É uma máscara boa, mas ela está em falta no mercado. E, finalmente, a melhor máscara de todas é a chamada N de navio 95. Essa máscara, ela é muito boa, ela é capaz de proteger mais de 99% da passagem desses agentes, mas essa é uma máscara com escassez total no mercado, e justamente por isso nós não recomendamos à população ir atrás dessas máscaras, porque as que existem devem ser reservadas para aquelas pessoas que estão em maior risco, né? Os profissionais de saúde que estão lidando com os pacientes. Agora, a gente começou o programa brincando que a gente está numa sociedade de mascarados e eu acho que existe algo que deveria ser a etiqueta das máscaras. A gente precisa ensinar as pessoas a utilizarem máscara da forma correta. Por que eu estou falando isso com o senhor? Existem algumas situações no dia a dia que as pessoas às vezes utilizam a máscara e ela perde completamente o sentido dela existir. Por exemplo, no supermercado, onde um caixa tá de máscara, ele tira a máscara, molha o dedo na boca para tentar abrir aquele plásticozinho e colocar as compras do consumidor ali dentro. O que ele está fazendo em relação a isso? Essa é uma situação clássica, né? Então, o uso da máscara e tirar a máscara para fazer alguma coisa é a mesma coisa que não usar a máscara, né? É um tanto óbvio. Então, esse é um caso clássico, né? Ou aquela pessoa que põe a máscara deixando o nariz de fora. Quer dizer, até parece que o nariz da pessoa não entra vírus por ali, né? Então, realmente, se são os cuidados de bom senso, né? A máscara deve ser usada da maneira adequada, e a maneira adequada é protegendo o nariz, boca, de maneira o mais larga possível, né? Agora, E usando, né? em relação às crianças, doutora, a gente sabe da necessidade de toda a população utilizar máscaras, a gente sabe que as crianças, elas são potenciais transmissores, mas a gente também tem criança muito pequena que não tem condições de utilizar a máscara e aí, às vezes, a máscara até serve como um risco para essa criança. Qual é a orientação nesse caso? Por exemplo, criança que eu estou falando, crianças de 2 anos para baixo. Acho que nessa faixa etária, se tiver dificuldade de usar, não usar mesmo, né? Vamos tentar usar um pouco de bom senso também, né? Quer dizer, então, agora, essas crianças assim de colo, né, bebês, eles têm uma ação, né, um tráfego mais limitado na sociedade. Ele está, em geral, próximo da mãe, dos pais, né? Então, ele não vai trafegar por muitas áreas, aí, espalhando o vírus aí por muitos locais. Mas tentar, se possível, cobrir com alguma coisa, né, a via respiratória da criança, né, boca e nariz, com o que for possível, né, colocar próximo do colo da mãe, do pano, alguma coisa. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os testes de coronavírus. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o uso obrigatório das máscaras e os testes de coronavírus. E sobre esse assunto eu estou conversando hoje com o Dr. Flávio Alcântara, diretor do IACS. Doutor, a gente falou sobre o uso obrigatório das máscaras, dicas, né, de higienização. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a questão dos testes de coronavírus. Para a gente entender melhor, explicar quais são os tipos de testes hoje oferecidos no mercado e que o Brasil tem. Certo. Os testes que a gente tem para coronavírus a gente pode dividir largamente em 2 tipos de teste. Um teste é aquele que vê o vírus, é o chamado PCR. Então, a gente tem que colher uma amostra de material do nariz do paciente, um cotonete é inserido no nariz
a gente coleta um pouco daquela secreção, mas é uma inserção profunda lá no fundo do nariz, então é até um pouco desconfortável o exame, e o vírus é pesquisado, é analisado se tem vírus nesse material, pelo exame chamado PCR. E o outro tipo de teste a gente chama de teste de sorologia, teste que vê anticorpo contra o vírus. Então, esses anticorpos eles surgem depois que o vírus já está presente há algum tempo no indivíduo, e os anticorpos são os que nos ajudam a combater a doença, combater a virose. E o anticorpo estando presente, ele sinaliza que você entrou em contato com o vírus, né? Então, são os dois tipos de testes que existem. E os testes de anticorpos, eles podem ser o chamado teste rápido, né, famoso já, ou também outro tipo de teste de anticorpo que não é tão rápido, que é feito no laboratório, em analisadores grandes, bioquímicos. Agora, a eficácia desses dois tipos de teste é a mesma, doutor? Bom, depende, né? Depende do momento em que você faz o teste, né? Para quem está doente, no primeiro dia de sintomas, especialmente até o 7º dia de sintoma, o PCR é o teste de escolha. É quando você está com mais viremia aí presente, né? Com mais vírus circulando no corpo e, portanto, também no seu nariz. Então, esse é o momento de fazer o teste do PCR, aquele que vê o vírus. Aí, em algum momento, depois do 7º dia, começa, em alguns indivíduos, a produção de anticorpos. E os anticorpos eles devem ser feitos, idealmente, a partir do 14º dia. Embora, em alguns indivíduos, eles podem estar presentes antes, né? O 14º dia em diante é quando se tem a maior sensibilidade para detectar anticorpos. Então, eles são feitos em momentos diferentes. No começo, o PCR, e no final, o teste para anticorpos. Agora, tem o teste de anticorpos, é esse que demora mais tempo, é isso? O resultado? Não, o PCR, perdão, o teste de anticorpos tem dois tipos de teste de anticorpos. Tem o teste de anticorpo, que é o teste rápido, que é o chamado qualitativo, né, ou teste rápido, e tem o teste de anticorpo, que é quantitativo, onde você quantifica, tem uma ideia da quantidade de anticorpos presentes. Então, o teste de anticorpo qualitativo é o chamado teste rápido, que é o teste rápido de anticorpos. Mas tem também o teste de anticorpo que é quantitativo. Então, largamente, a gente pode dividir em 3 tipos de teste, né? O PCR, que vê vírus no começo, durante a doença, o teste de anticorpo qualitativo ou o teste de anticorpo quantitativo. O PCR, doutor, ele demora quanto tempo para sair o resultado? Está em torno aí de 2 a 3 dias, depende de algumas coisas. Nós tivemos uma falta de reagentes para PCR no mercado mundial. Então, no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países, faltaram reagentes. Hoje, neste momento, nós estamos com um reagente disponível. Então, em torno de 2 dias, a gente consegue dar um resultado com grande facilidade. Pode ser necessário um paciente ou outro repetir uma amostra, repetir uma testagem. Então, atrasa um dia adicional, 3º dia. Mas, na maior parte dos casos, em 2, 3 dias. Para a gente entender, então, um pouquinho em relação aos resultados. Se o resultado der positivo, a pessoa teve ou está com coronavírus. Se o teste der negativo, não quer dizer que a pessoa não esteja com coronavírus, é isso? Então, o teste do PCR é o que vê vírus. Então, se ele deu positivo, a pessoa tem vírus. Ela está com vírus. Então, ele é o teste que se faz em indivíduo que tem sintoma, é o PCR. Já o outro tipo de teste, o anticorpo, né, que pode ser tanto o teste rápido para anticorpo quanto o teste quantitativo, esse aí a pessoa não necessariamente tem vírus mais. E como a gente recomenda fazer a partir do 14º dia, em geral as pessoas realmente não têm vírus no 14º dia. Então, o teste rápido ou de anticorpo, ele é feito quando o paciente não tem mais vírus presente. Agora, pessoas assintomáticas, qual seria o teste indicado? Deveria fazer o teste? A escolha de fazer ou não fazer o teste, o ideal é que ela seja auxiliada por um médico, né? Então, o paciente se consulte e veja se é necessário fazer ou não. Na minha opinião, pessoas assintomáticas
não precisam fazer o teste e certamente não devem fazer o teste do PCR. Agora, o teste de anticorpo ele pode ser feito para a pessoa saber se já teve a doença ou não. Mas, hoje em dia, há um outro dilema na medicina, que é se o teste do anticorpo significa, se o anticorpo está presente ou positivo, se significa que o paciente tem defesas, tem imunidade ou está protegido. E essa resposta, ela, na verdade, ela não foi estabelecida ainda, nós não sabemos com certeza. Ok, então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os testes em relação ao coronavírus. Eu volto já já. O PND está de volta e o nosso assunto de hoje são os testes relacionados ao coronavírus e sobre esse assunto eu converso com o Dr. Flávio Alcântara, diretor do IACS. Doutor, em uma matéria do jornal O Globo cita 33 testes autorizados pelo Anvisa. No que eles se diferem? Qual seria, na sua avaliação, o melhor? Olha, a Anvisa, vamos lembrar que ela foi pressionada a liberar um número grande de testes a entrarem no Brasil, mas foi uma liberação emergencial em vista da pandemia. Então, muitos dos testes que chegaram no Brasil são testes ainda sem comprovação de qualidade e alguns dentre estes certamente com qualidade muito baixa. Eu não testei ainda os 33, né? Nós estamos avaliando vários testes, né? Na verdade, existem mais do que 33 disponíveis já, e alguns deles têm se mostrado serem lastimáveis e alguns têm se mostrado como sendo bons. Então, eles diferem entre si de várias maneiras, né, em detalhes técnicos, o tipo de anticorpo que é detectado, e são detalhes diferentes aí de um para outro, mas a qualidade varia muito, né? Na rede pública, qual que é o tipo de teste encontrado? Na rede pública está se fazendo um esforço grande para implementar testes PCR no Brasil inteiro. Então, houve um contrato de milhões de testes aí que vão ser executados por uma rede nacional de laboratórios. Existe também testes rápidos que o governo comprou, e esses testes rápidos, sobre esses testes rápidos, eu não sei exatamente qual a qualidade deles ainda, acho que o governo está avaliando, mas já houve casos de pelo menos 2 governos aí, de países, a Espanha e a Inglaterra, que acabaram devolvendo testes para a China, porque a qualidade era muito ruim. Então, existem testes e testes de diagnóstico. E, doutor, como é que está essa relação com os planos de saúde? Já tem alguma negociação ou todos os testes hoje que não são na rede pública precisam ser pagos? Aqui na Baixada Santista, como é que está essa situação? O teste de PCR, se não me falha a memória, ele foi incluído no chamado rol de exames. Então, é um teste que o convênio tem obrigatoriedade de pagar. Mas isso passa obrigatoriamente também por um médico que acompanha o paciente fazer a solicitação. Não é só o paciente querer fazer e vai lá e faz o exame. Então, o colega tem que fazer e inclusive, há uma notificação envolvida para casos positivos. Então, já para o teste sorológico, que vê anticorpo, né, esse eu não tenho ainda ciência de como é que vai ser a conversa com os convênios. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, foi submetido ao exame no mês passado e o resultado foi inconclusivo. Inconclusivo é considerado negativo ou positivo? Ou não se sabe? Os exames de PCR, eles realmente, além do resultado positivo ou negativo, eles também fornecem um resultado que a gente chama de inconclusivo, porque nem sempre a gente consegue claramente definir que o resultado é positivo ou negativo. Quando há uma dúvida na conclusão do resultado, por vários motivos, às vezes a amostra não está adequada, às vezes teve algum problema de alguma natureza. Então, mesmo repetido, ele permanece inconclusivo. Então, é liberado um resultado inconclusivo e isso, em geral, significa que é necessário uma nova amostra do paciente. Então, esse é um resultado possível.
Então, um dos motivos durante a coleta, algumas outras coisas virem junto, além do vírus, no PCR. Doutora, a última pergunta para a gente encerrar. Uma pessoa que teve Covid-19, ela está imune ou ainda não se tem essa certeza? Pois é, essa é uma pergunta importante, na verdade, porque é exatamente em cima disso que a ciência está se debruçando agora. Nós estamos buscando entender melhor se a presença de anticorpos significa que a pessoa está imune de fato. Então, isso não está claro e nós estamos tentando desenhar exames que consigam detectar, distinguir, então, uma pessoa que está protegida de uma nova infecção daquela que apenas tem anticorpos. Porque existem anticorpos que são capazes de proteger, existem anticorpos que não, que se ligam ao vírus, mas não impedem a ação dele. Então, o teste precisa distinguir qual anticorpo está sendo detectado. E essa é a fronteira que nós temos na ciência hoje. Ok. Doutor Flávio Alcântara, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso e saúde para o senhor. Obrigado. Sucesso para vocês também e muita saúde aí. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.